Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa unidade 2, tá? Modelo de comunicação de dados, em cima dos protocolos TCP, do modelo de referência, melhor, né? TCP/IP e o ISO-OSI, tá? É, Falaremos nessa aula sobre o modelo TCP/IP. Nós já falamos do modelo OSI na aula anterior, tá? Depois, os tipos de serviço do TCP/IP, um pouquinho sobre a administração da internet, tá? Bem pincelado, e protocolos do nível de aplicação TCP/IP, como STP, SMTP, POP, Telnet, FTP, HTTP, DNS, DHCP. É bom para a gente ter uma boa visão, tá, de como é que funciona realmente a rede no mais alto nível, na camada 7. Tá? Primeiramente, vamos fazer uma comparação do modelo TCP/IP com o modelo OSI. Tá? Oh, desculpem, é isso. O modelo OSI, lembrando, tem 7 camadas. Tá? E eu falei para vocês que o modelo OSI não é seguido 100%, mas o modelo TCP/IP cabe como uma luva, porque na verdade ele é uma redução em termos de camadas do modelo OSI. Tá? As camadas 1 e 2 do modelo TCP/IP, do modelo OSI, tá? São as camadas físicas de enlace. Eu comentei com vocês na última aula que na prática, elas funcionam como uma só, né? Não se desvincula a camada de enlace, que pega os bits que vem da camada física e transforma em quadros. Não tem muito como separar isso, tá? Então, na prática, vou contar um segredinho para vocês. O modelo que funciona na prática para a gente é o modelo TCP/IP. Tá? O modelo OSI ele é muito detalhista, tá? Então ele serve realmente como modelo de referência para a gente poder trabalhar a rede de uma forma mais didática às vezes, ou às vezes mais filosófica, digamos assim. Tá? A camada de rede, só que, volto retornando aqui, as camadas 1 e 2 do modelo OSI compõem a camada que recebe o nome de acesso à rede, ou host rede. Tá? A gente chama de camada de acesso, tá, à rede. Então, essa camada do modelo TCP/IP comporta as duas camadas iniciais do modelo OSI. A camada 3 de rede, tá? Ela muda de nome, mas ela continua sendo uma camada exclusiva. Tá? No modelo de CPP, ela chama-se camada de internet. Tá? Que é na prática isso mesmo. A internet na prática ela é uma rede de redes, tá? Que funciona basicamente, como eu comentei com os senhores, que a internet é basicamente roteadores, tá? É uma infraestrutura. Nós podemos observar a internet de duas formas, como uma infraestrutura, tá? Que é uma grande rede de computadores, e também, tá? Podemos considerá-la como um grande repositório de informações, que aí usa-se protocolos, usa-se as aplicações nos servidores para guardar, por exemplo, páginas web, arquivos, vídeos, áudios e tudo que a gente possa armazenar de informação eletrônica. Por essa razão, ela tem justamente, tá, ou seja, justamente a gente fala de forma justa, tá, ganhando por justiça, tá, o nome de internet. A camada 4 também continua uma camada única no modelo TCP/IP, porque ela é uma camada muito importante, é aquela camada que faz a visão fim a fim, lembram? A camada de internet, que é a camada de rede no modelo OSI, ela faz a parte de roteamento, tá? A camada 1 e 2, na prática, fazem isso. Lembra quando eu falei com os senhores que a camada 1, a física, tem a parte de conectores, tudo isso, e a parte de enlace, tá? É que faz efetivamente a conexão de um equipamento, ou seja, de uma placa de rede, de um dispositivo à rede. Nada mais justo que receba o nome de acesso à rede. Na camada de rede aqui, que passa a ser internet, o modelo TCP/IP, tá? Ela recebe o nome de internet e ela faz a mesma coisa, faz roteamento. A camada de transporte também faz a mesma coisa. E ela, tanto que ela sequer mudou de nome, tá? Essa realmente tem o mesmo nome. Agora, as outras camadas, lembra que eu falei com os senhores que as camadas 5, 6 e 7 têm como PDU, tá? A mensagem. Tá? O PDU deles é simplesmente o que é gerado na camada de aplicação. Então, nada mais justo de que eu use essas daqui, lembra? A apresentação ela faz a parte de modificação do código de caracteres, faz a criptografia, tá? Faz compactação de dados, e a camada de sessão faz aquela parte de
fechar sessões mesmo, tá? Caso haja, por exemplo, às vezes que a gente faz conexão com um determinado site, que você tem que botar usuário, login, senha, isso é controlado pela camada de sessão, tá? E também, quando eu falei com os senhores que a gente faz aquela download via HTTP, que eu posso baixar 1 GB de informação, mas se faltar um bitzinho no final, não fechou, ou seja, a camada 4 simplesmente diz, olha, faltou um pedacinho. A camada 4 lembra que faz essa parte de montagem final, tá? Da informação que chega? Na hora que a camada 4 diz, olha, faltou um bit, simplesmente tudo, aquele 9.000, blá blá blá, aquele monte de noves, tá? de bits, ou melhor, de bytes, né? É descartado porque não fechou. Já quando a gente usa através da camada de sessão um protocolo como o FTP, tá? A camada de transporte também, principalmente a camada de sessão, ela faz isso. A camada de transporte diz, olha, não conseguiu terminar. Aí ela diz, tá, mas parou aonde? Eu já guardei aqui que parou num ponto tal. Eu vou pedir a você, camada de transporte, que solicite os segmentos que faltam, tá? Então ela faz isso. O download continua exatamente de onde passou. Só que essas três camadas, 5, 6 e 7, que trabalham com o PDU como mensagem, tá? Foi transformado numa grande camada chamada aplicação, no modelo TCP/IP. Ah, então isso é bem interessante, porque tudo que é ligado à aplicação, ou seja, tanto faz um navegador, um banco de dados, ou um encriptador, um modificador de código de caracteres, tudo fica numa única camada, tá bom? Então é para isso que o modelo TCP/IP é mais simples e ele é mais prático, tá? Mais usado na prática. Lembrar aqui só uma relembrada rápida nas PDUs, tá? Camada física de enlace, elas continuam tendo bit e quadro frame como seus PDUs. Porém, tá? O nome passa a ser acesso à rede. A camada 3 continua sendo pacote ou datagrama, tá? Pacote, o datagrama é quando a gente usa o protocolo, basicamente, através da camada 4, protocolo UDP, que eu mando, por exemplo, um e-mail. O meu pacote ele só muda de nome um pouquinho, ele passa a ser chamado datagrama, tá? Porque ele tem a parte de endereço de origem, destino, e tal. Já o pacote, quando eu uso o TCP, que eu faço aquela conexão, tá? Que tem que eu fecho realmente é com conexão, tá? É um serviço com conexão. Eu uso o protocolo TCP e o protocolo TCP usa só portas, lembra? Depois que a conexão é fechada, tá? Ela aonde realmente vai rodar a parte do IP, tá? Que a conexão de ponto de um lado ao outro é fechada através daquele three-way handshake, tá? Os pacotes passam a não ter mais o IP, que eles só trafegam todo mundo no mesmo caminho e não há necessidade, tá? E dali para cima, lembra, sessão, apresentação, aplicação, é dados ou mensagens, tá? Realmente é só isso. Agora vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas camadas, tá? E agora que a gente vai dar uma esmiuçada, que no modelo OSI eu só falei bem por alto, aqui a gente vai explicar um pouquinho mais o que cada uma delas faz, tá? Então a camada de interface de rede ou camada de acesso à rede, tá? Ou física, é a primeira camada do modelo TCP/IP. Esqueça o modelo OSI agora, porque na verdade ele está aqui dentro, só que ele está reduzido, tá? Também é chamada de camada de abstração de hardware, que tem como função principal a interface do modelo TCP/IP com diversos tipos de rede, ou seja, é a camada física junto com a camada de enlace. Tá? Então, ó, x25, ATM, FDDI, Ethernet, Token Ring, Frame Relay, tudo que vocês viram tá, no slide exatamente sobre tecnologias de longa distância, tá? A função é exatamente essa. É a abstração de hardware, ou seja, a aplicação lá em cima não quer nem saber como é que essa informação vai chegar do outro lado. São serviços, como eu falei para vocês, tá? Uma camada presta serviço para outra. Então, à medida que vai descendo da camada 7 até a camada 1, uma camada vai prestando serviço para outra. E elas simplesmente não vão se importar com de que forma a informação vai. Por isso que ela é chamada, tem esse apelido de camada de abstração de hardware. Essa camada não é normatizada pelo modelo, ou seja, o modelo não está nem aí se eu vou usar x25, ATM, FDDI, se eu criar um novo, tá? Não é. O que ele quer é o seguinte: se você se pertence à camada de abstração de hardware, ou seja, a camada tá, de acesso à rede, a primeira camada do modelo TCP, tá? Isso tem tá, que estabelecer
todas as funções básicas, tá, das camadas 1 e 2 do modelo OSI. Tá? Ou seja, estabelecer qual é o tipo de conector, de cabo, como é que é o bit, a parte de conexão à rede, endereçamento, tudo isso ela tem que fazer, só que o modelo não vai normatizar isso. Tá? Esse modelo vai simplesmente dizer que tem que ter essas funções. A partir daí, as particularidades, cada desenvolvedor que tornar isso um padrão vai ter que fazer. Os protocolos da camada física envia e recebe dados em forma de pacotes, tá? Por quê? Ah, a camada física envia pacote? Sim, porque na verdade quando ela subir, que chegar na uma das funções que eu falei na camada de enlace, é que a camada de enlace que prepara, lembra quando o pacote vem de baixo para cima, tá? Que ela monta, ela recebe na verdade pacotes, tá? Envia e recebe dados em forma de pacotes. Quando ela manda para cima, ela transforma o quadro em pacote. Quando vem de cima para baixo, ela recebe como pacote. Depois é que ela converte isso, tá? Aquela história do protocolo ARP, tá? Que há uma conversão no último elemento da rede, que converte quando necessário, tá? Para o endereço físico, o endereço MAC. Tá? Os datagramas já foram construídos pela camada de redes, ou seja, quando vem descendo, né? Lembra que a comunicação começa da camada 7 e termina na camada 1. Aí só quando chega no destino é que faz o fluxo inverso, da camada 1 até a camada 7. Tá? Ela é responsável pelo endereçamento e tradução de nomes e endereços lógicos, que eu já comentei, que é um endereço lógico e um endereço IP, que ele muda. Tá? E os endereços físicos, MAC address, que são o endereço da placa física de rede daquele dispositivo que enviou e o outro lá do outro lado que recebe. Tá? Outra função que pode ter é o agrupamento de pequenos pacotes em um único para transmissão pela rede ou subdivisão de pacotes grandes. É uma coisa que acontece, o quadro, quando a gente fala que o que trafega na camada 2 é o quadro, tá? Ela recebe pacotes e quebra em quadros. Esses quadros têm 1500 bytes, lembra? De 46 a 1500 bytes, nós vimos o cabeçalho de camada 2, tá? Muitas vezes o pacote é bem maior que isso, tá? Então ele é muito maior que isso. O pacote pode ter gigabytes, pode ter terabytes, tá? E isso tem que ser quebrado para passar justamente pelos dispositivos de camada 2. Quando chega na camada 2, ele é quebrado em milhares de quadros de tamanhos pequenos. E ela faz essa adequação de MTU. Aquela adequação, dependendo do tipo, tá, da rede, da camada 1, do tipo de cabo, do tipo de protocolo, tá, vai ter um MTU diferente. MTU significa Maximum Transmission Unit, ou unidade máxima de transmissão. No caso da Ethernet, especificamente, camada 2, do padrão Ethernet, tá, é de 46 a 1500 bytes. Token Ring, FDDI, X25, ATM, cada uma tem uma diferente. Lembra da ATM, tá? Que é 56 bytes? Lembra? Então, quando vocês viram lá, então é por aí, tá? Então, isso aí refere-se ao tamanho do maior pacote, tá? Que uma camada de comunicação pode transmitir, tá? Alguns protocolos usados nessa camada são, tá? O próprio X25 Family ATM, com camada de estrutura de rede própria, tá? Protocolos de enlace do modelo OSI, o PPP, que ela faz a conexão. E esse PPP era o protocolo que quem já viu alguma vez um modem conectar, aquele monte de chiado, aquela conexão toda era feita pelo PPP, tá? Point to Point Protocol. Outros protocolos de enlace, o próprio Ethernet, Token Ring, FDDI, HDLC, Sleep e por aí vai. Protocolos de nível puramente físico, tá? Que é V24, X21, tá? São protocolos que definem os conectores, o cabo, tá? Eram protocolos um pouco mais antigos, normalmente são protocolos de comunicação serial. Protocolos de barramento de alta velocidade, como SCSI e RIP. Vocês devem ter visto, ou se não tiveram, vão ter, tá? Em organização de computadores, que SCSI é um padrão, tá? De disco, tá? Na verdade, ele também é um padrão de rede, porque nós temos saídas, alguns storage, alguns servidores, eles têm conexões de saída basicamente da placa de rede através do protocolo SCSI, que liga diretamente o barramento de comunicação, tá, com os discos, que hoje em dia nem são mais SCSI, tá, que hoje em dia são SAS, tá. E esse protocolo RIP que eu particularmente nunca ouvi falar, tá? E o protocolo de mapeamento de endereços, o ARP, tá?
ele trabalha nessa camada aqui, ó, acesso à rede, mas o ARP tem uma característica. O ARP ele trabalha com um pezinho na camada de acesso à rede, ou seja, na camada de enlace, tá? E um pezinho na camada de rede, por uma razão bem simples. Tá? Isso já me foi perguntado também, porque o protocolo ARP ele trabalha tanto com o endereço MAC, ele faz a conversão de endereços IP para endereços MAC, tá? Ele faz exatamente isso. Eu comentei com os senhores que ele fala, por exemplo, ele vai fazer um broadcasting que ele vai perguntar quem é o dono, tá, do endereço IP tal. Eu quero saber o seu endereço MAC. E é assim que vai ser criada uma tabela, tá? E a comunicação, vocês viram no cabeçalho Ethernet que não tem espaço para botar um IP, são 6 bytes. Os 6 bytes só cabe o endereço MAC, tá? O endereço IP são 32 bytes, é bem maior, tá? Então é por aí. Segunda camada é chamada de interrede ou de internet, ela também tem esse nome, eu deixei aqui de propósito, não coloquei lá. Ele é interrede ou internet, que basicamente é uma tradução, né? Inter, net, rede, tá? Então é basicamente isso. Com a internet, novas funcionalidades foram adicionadas nessa camada, com obtenção de dados de rede, de origem e da rede de destino, ou seja, endereçamento. Ou seja, ela faz as rotas entre as diversas redes, tá? Ó, roteia o pacote através de redes distintas que se relacionam através da internet. Por essa razão que é chamada de internet. Ela compõe essa camada basicamente a infraestrutura básica da internet. Tá? Então, na suíte de protocolos para a internet, o IP, o protocolo IP, que o TCP/IP a gente chama de um modelo, mas tanto o TCP quanto o IP são dois protocolos também. Só que eles são chamados de suíte, porque tem vários protocolos envolvidos. Da mesma forma que a gente chama, por exemplo, que o Office é uma suíte de pacote de escritório, porque tem ali o que a gente chama de Office é no mínimo, tá? O Word, PowerPoint, tá? E o Excel, em média, tá? Aí às vezes tem o Access, às vezes tem o OneNote, por aí vai. Tem um monte agora. O próprio Visio pode pertencer, tá? Muitos deles. Então, quando a gente fala suíte, é um grupo, tá? De elementos, que eu não vou dizer nem quais seriam o software, porque aqui nesse caso não é. Nesse caso aqui é um protocolo, tá? Então o IP executa essa tarefa base e levar pacote de dados de origem para o destino, tá? Pode transmitir dados para diferentes protocolos de níveis mais altos, sendo que esses protocolos são identificados por um único número de protocolo IP. Então o IP tem que ser um único numa rede. Alguns protocolos transmitidos por IP, como o ICMP, que um deles, que é bem conhecido da gente, que é o chamado PING, tá? Transmite informação de diagnóstico como a transmissão IP. Ele não faz só o ping, mas ele também faz. E o IGMP, que gerencia dados multicast. O IGMP é um tipo de protocolo de roteamento. Tá? São colocados em cima do IP, mas executam funções da camada de internet. Todos os protocolos de routing, roteamento, como BGP, OSPF, RIP, tá? E o IGMP também, fazem parte da camada de internet. O datagrama dessa camada é conhecida como pacote, tá? Ou melhor, o PDU. Tá? Camada de transporte, que nesse caso é a camada 3, tá? Na anterior seria a 4, essa aqui é a 3. No OSI seria a 4, aqui ela é chamada de 3. Os protocolos dessa camada podem resolver problemas como confiabilidade, o dado alcançou o destino, ou seja, o dado completo, né? Eles chegaram na ordem correta, integridade. Na suíte de protocolo TCP/IP, os protocolos de transporte também determinam para qual aplicação vai. Lembrar que no cabeçalho do TCP tem lá, tanto no UDP quanto no TCP, eles têm um lugarzinho para dizer qual protocolo. Tá? Aquele protocolo diz exatamente para qual aplicação vai. Tá? E isso é colocado, principalmente no TCP, é colocado na porta. Cada aplicação, tá, tem uma porta distinta. A aplicação web, por exemplo, é porta 80 ou 8080. Se for HTTPS, tá, aquela segura, é 443. Tá? O básico é isso. Tá? A gente vai ver que o DNS é porta 25 e por aí vai. Tá? SSH 23, 22, desculpa, 22, tá? Internet 23. Como, por exemplo, tem esse OSPF, tá? Que é um protocolo de roteamento também, tá? O TCP, tá, nessa camada de transporte ainda, é um mecanismo de transporte confiável. Ele vai falar aqui um pouquinho do TCP e do UDP. Tá? Os dois protocolos base da camada de transporte. O TCP é orientado à conexão, o UDP não, que usa datagrama. Tá? Então, ó, o TCP, Transmission Control Protocol, é um mecanismo de transporte confiável, orientado à conexão e que fornece um stream de dados confiável. Tá?
garantindo assim que os dados cheguem em índices não identificados e em ordem. O TCP, quando eu estou transmitindo, por exemplo, um vídeo, um áudio, tá? Vocês estão assistindo esse vídeo aqui, ele provavelmente está sendo passado por TCP. Tá? Mede a carga da rede e desacelera sua taxa de envio para evitar sobrecarga, ou seja, faz controle de fluxo de alto nível. Tá? Tenta entregar todos os dados corretamente na sequência especificada. São as principais diferenças com o DP, que se pode tornar desvantajoso em streaming, ou seja, a gente viu, quando eu mostrei na aula passada, tá? O tamanho desse cabeçalho para os senhores, viram que o cabeçalho TCP é muito maior do que o UDP. O UDP é bem pequenininho. Basicamente, ele tem endereço de origem e destino, o protocolo, e basicamente é isso, tá? Porque, na verdade, o TCP ele tem que controlar a conexão, tem que saber se, como ele é transporte confiável, tá? Ele tem que saber se a comunicação está acontecendo corretamente, limpa, na velocidade adequada e por aí vai, tá? Já o DP não. O DP é um protocolo de chama de datagrama sem conexão. É como eu mando um e-mail, tá? É quando eu coloco uma carta no correio. Eu não sei por que ela vai, se ela vai de avião, se vai de trem, se vai de navio, se vai a pé em cima de lombo de jegue, não interessa. Eu só quero que ela chegue lá. E outra coisa, não dá nenhuma garantia, porque nem o destino sabe que vai receber. Aqui não, no TCP há um acordo de três partes em que tanto o chamador quanto quem recebe a comunicação, tá, eles têm que entrar em acordo, estabelecer velocidade, estabelecer uma série de coisas. Tá? É nessa hora que os IPs são passados, ou seja, a comunicação é fechada através do IP e a partir daí só se usa a porta. Tá? Já o DP não. O DP a gente manda e cada pacotinho pode trafegar o mundo inteiro. A gente pode alguns pacotes de uma comunicação e, por exemplo, seguir a Terra no sentido leste-oeste, no outro oeste-leste. Ou seja, digamos que nós chamamos do Brasil. Um vai em direção à Europa, o outro vai em direção à Ásia, que é do lado, no Pacífico. Tá? Teoricamente isso é possível, tá? Então eles vão chegar em ordem diferente, em tempos diferentes, tá? Mas isso vai ser ajustado justamente nessa camada de transporte. Ela vai organizar de novo a informação. Agora, ele é bem legal porque ele pode ser usado como uma mídia de streaming, alguns áudios e vídeos, tá? Porque o que acontece? Chegar na hora é mais importante que a confiabilidade, tá? O que ele faz na verdade? Como ele não tem muito, a gente chama de muito delay, tá? Ele não é muito pesado, a informação chega a uma garantia, tá? Agora, não confundam, tá? Uma coisa que a gente tem que pensar bem direitinho aqui, tá? Não confundam streaming, áudio, vídeo, que é o áudio vídeo gravado, tá? Com a videoconferência, com a transmissão ao vivo, que essas dependem realmente de conexão. Essa não tem jeito, tá? Por isso que o TCP, ele também trabalha com áudio e vídeo, tá? Mas ele faz aquele áudio e vídeo que você não tem como voltar. O que acontece aqui, quando a gente muitas vezes assiste um vídeo pelo YouTube e de repente o vídeo para? É porque esvaziou o buffer, parou de chegar quadros, tá? Os quadros estão demorando a chegar, o que acontece? Ele espera encher aquela barrinha embaixo, espera ter uma parte branquinha na barrinha embaixo do vídeo. Quando ela estiver mais cheinha, o vídeo começa a andar. Só que se a barra de execução do vídeo encostar no finalzinho da barra branca, ele para de novo. Agora, quando a informação é ao vivo, tá? Que o vídeo ele é streaming, mas além de streaming ele é ao vivo, tem que haver uma conexão, porque não pode parar, tá? Porque se parar, perde, na verdade, a conexão. Então, nesse caso, quando é ao vivo, usa esse TCP. Quando é gravado como o YouTube natural, que o YouTube, a princípio, no início, ele só fazia vídeos gravados, que a gente está conhecendo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ele faz transmissão online, tá? Então, ele já tem que trabalhar com os dois. Mas são protocolos diferentes, tanto que eu faço acionamentos diferentes quando eu quero fazer uma transmissão online, tá? E o próprio Facebook, né? O próprio como é que é o nome do outro? Só fugiu agora. O Twitter também faz alguma parte de vídeo, né? Ou para aplicações simples de requisição-resposta, como pesquisa DNS. DNS, que é consulta e resposta, se ele é um tipo de conexão que você não precisa, tá, de conexão. Simplesmente vai fazer uma pergunta e espera a resposta. Há um tempinho para esperar essa resposta. Tá? Tanto TCP quanto DP são usados para transmitir um número de aplicações de alto nível. Essas aplicações, em qualquer endereço, são distinguidas por seus endereços de porta, TCP ou DP.
Por convenção, certas portas bem conhecidas são associadas com aplicações bem específicas. O pacote da camada de transporte é chamado de segmento. Uma coisa que a gente vai falar mais à frente, falar de endereçamento, é que toda vez que uma comunicação vai para a rede, vai ser roteado, ela não tem só o IP. Ocultamente, tá? Você tem o IP 192.168.10.5, só que a gente não vê, mas do lado ali, depois dele, na camada, o que trafega na rede tem assim 2 pontos e um númerozinho, pode ter de 2 a 4 números, tá? Que é o número da porta. Tá? Na verdade pode ter até 5 números, né? Porque essas portas podem ir de 1 a 65.535, ou seja, tem 65.536 portas. Tá? Mais uma camada, a camada de aplicação, que é a última camada do modelo TCP/IP. Ela é conhecida, a camada que da maioria dos programas usa, tá? Porque, ou seja, é onde roda a nossa aplicação, é onde abre o nosso Word, onde abre o nosso navegador, tudo isso usa na camada de aplicação. Os processos que rodam essa camada são específicos da camada de aplicação. O dado é passado para o programa de rede no formato usado internamente para essa aplicação e é codificado dentro do padrão de um protocolo. Opa, começamos a pensar naquelas camadinhas, né? À medida que ele vai descendo para as camadas que no modelo TCP ela não está especificada assim, ela é só chamada de aplicação, mas continua executando aquelas coisas de mudança de tipo de caractere, tipo de codificação do caractere, criptografia, tudo isso é feito e isso é trabalhado internamente, a gente não vê isso. Eu só mando para frente e o meu programa se incumbe de fazer isso. Quando a gente é programador, a gente tem que se preocupar um pouco com isso. Porque a gente pode programar algumas funções de um software para fazer algumas coisas como essa. Tá? Os programas de correspondência incluem o HTTP, o FTP, o SMTP e o SSH, além do DNS. A gente vai falar sobre eles mais à frente. Tá? Uma vez que o dado de uma aplicação foi codificado dentro de um padrão de um protocolo da camada de captação, ele vai ser passado para a próxima camada da pilha IP, que no caso vai ser a camada de transporte direto, porque internamente ele já vai fazer um monte de aquelas partes que eram feitas pelas camadas 5, 6 e 7 do modelo OSI, é tudo feito numa única tacada pela aplicação. Tá? Aplicações com o cliente conectando para fora geralmente usam um número de porta aleatório determinado pelo sistema operacional. São portas acima da porta 1024. Até a porta 1024, normalmente, você tem funções muito bem estabelecidas dentro do protocolo, tá? Dos protocolos. A partir disso, portas muito altas, tipo 60.000, tipo 30.000, tá? Elas são portas que são usadas para comunicação corriqueira. Quando você pede uma página, tá? Que essa informação tem que ir até o servidor. Quando ele vai com o número de porta. Quando retornar, esse número de porta retorna junto com a comunicação, que é para justamente ao chegar no destino novamente, tá? Que antigamente, ou seja, você faz a solicitação, você é o remetente, o servidor é o destinatário. Quando o servidor for responder, vai fazer o contrário. O servidor vai passar a ser o remetente e a sua máquina vai ser o destinatário. Então, quando essa informação voltar, ela foi inicialmente com o IP do servidor com uma porta. Na volta, ela recebe o IP da sua máquina mais a mesma porta, tá? Para saber qual aplicação, qual foi a conexão que solicitou isso. Tá? Mais à frente a gente vai falar de um protocolo chamado NAT, tá? Que é uma gambiarra que foi criada pelo protocolo IPv4 para estender um pouquinho mais a vida do IP versão 4. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente fala de NAT quando for falar de endereçamento. Tá? Nessa camada de colonizadas as interfaces sockets e NetBIOS. Socket é muito usado, tá? Quando a gente programa algumas coisas, as comunicações, as informações que a gente passa são justamente em cima de sockets. Vocês ainda vão programar, ainda vão trabalhar um pouquinho com isso, tá? É que muitas vezes a linguagem nem permite, ela nem te mostra. É que a gente, na nossa linguagem, às vezes tem alguns comandos que a gente dá, são linguagens de alto nível, e esses comandos já incluem essas plataformas, tá? São as chamadas APIs aqui, ó. As APIs, a interface de programação de aplicativo, Application Program Interface, tá? Ela já tem isso, ela já inclui isso. Toda vez que eu faço um tipo de aplicação, tá? O meu próprio ambiente de programação já inclui isso. Tá? Ele permite essa comunicação de protocolo de transporte, tá? Em diferentes convenções de endereçamento, como por exemplo o TCP/IP, em que eu vou ter o IP, tá, como endereço, e o IPX-SPX, que hoje em dia é menos usado, tá, que foi das redes Novell, eles tinham um endereçamento diferente, tá, que eu
particularmente não cheguei a trabalhar. Tá? Quando eu comecei a trabalhar com rede, a rede Novell já estava desaparecendo do mercado e o TCP/IP se firmou fortemente, tá? Como um padrão. Da mesma forma que existe uma rede específica para máquinas Apple, tá? Que é chamada Apple Talk, que elas têm todo o endereçamento, tudo isso, ela tem tudo interno da Apple. Só que todo mundo, de cima a baixo, se rendeu ao TCP/IP. Então Apple hoje fala TCP/IP? Fala. Mainframe hoje fala TCP/IP? Fala. Tá? Então tudo passou a ser TCP/IP, que passou a ser o padrão básico. Tá? E o NetBIOS, que é uma interface de programação de aplicativo também para protocolo suporta a conversão de nomes. Essa aqui é basicamente, tá? É o que dava nome, ou ainda dá um pouco também, nas máquinas Windows. Toda máquina tem um nome que a gente tem que dar para ela. Quando a gente formata, a gente não dá um nomezinho para a máquina. Aquele nomezinho é o nome NetBIOS dessa máquina. Tá? Hoje está sendo substituído esse protocolo NetBIOS pelo DNS. O DNS ele substitui com vantagens, que o DNS faz parte da suíte de protocolo TCP/IP. NetBIOS não. Tá? Por endereço, ela suporta a convenção de nome NetBIOS para endereçamento, tá? Como próprio TCP/IP, IPX ou NetBEUI, tá? Que é basicamente a implementação do NetBIOS. Comparação entre os dois, tá? O modelo TCP/IP está dividido em 4 camadas e o OSI em 7. A gente já viu isso, tá? Na camada de aplicação nós temos vários protocolos, como FTP, SMTP, Telnet, HTTP, HTTPS, que é o HTTP seguro, tá? Só uma curiosidade aqui, ó. Por exemplo, esse aqui usa a porta 80, esse aqui usa a porta 443. E, no entanto, fazem praticamente a mesma coisa. É que esse aqui implementa segurança, criptografia, tunelamento, tá? Nas comunicações. Tá? Protocolo de camada de transporte, TCP e UDP basicamente. Camada de rede é basicamente o IP. Camada física aí entra a Ethernet, Token Ring, X21 e por aí vai, tá? X25, V24 e por aí vai. Semelhanças, ambos têm camadas. Ambos têm camada de aplicação, embora serviços muito diferentes. Ambos têm camada de transporte de rede, que são iguaizinhas. Nesse caso, fazem a mesma coisa. A tecnologia de comutação de pacotes, não a computação de circuitos, é presumida por ambos, ou seja, são semelhanças, tá? Os profissionais de rede precisam conhecer ambos, só para a gente ter conhecimento, tá? Porque a gente faz, às vezes, um serviço específico, mesmo que eu no protocolo, no modelo TCP/IP, eu diga que está na camada 1, na camada de acesso, tá? Ele especificamente não é de camada 1. Eu não estou preocupado com os bits, eu estou preocupado justamente com o endereçamento físico. Então esse tipo de informação está na camada de enlace. Então, se eu só conheço o TCP/IP, eu vou dizer que todos estão na camada 1. E está certo, está mesmo, tá? Só que se eu quiser discriminar, ser mais específico, eu tenho que pensar dessa forma, tá? O TCP/IP combina os aspectos da camada de apresentação e de sessão, tá? Diferença, agora vamos falar de diferenças, tá? Ele combina o aspecto da camada de apresentação e de sessão dentro da sua camada de aplicação. O TCP/IP combina as camadas físicas de enlace em uma camada só. O TCP/IP parece ser mais simples por ter menos camada, mas não é, faz exatamente a mesma coisa, tá? E os protocolos TCP/IP são os padrões em torno dos quais a internet se desenvolveu. Portanto, o TCP/IP ele ganhou credibilidade, principalmente por causa dos protocolos. Inclusive, o TCP/IP é mais antigo que o modelo OSI. O TCP/IP surgiu junto com a internet na década de 60 e 70, tá? Vocês viram que o modelo OSI surgiu na década de 80, 81 e, na verdade, ele foi padronizado em 84, tá? Em contraste, na verdade, nenhuma rede foi criada em torno de protocolos específicos realizados ao OSI. Na verdade não tem, o OSI é só um modelo de referência. Embora eu use todos os modelos OSI para guiar o raciocínio, usar de forma didática, como estou usando com vocês, tá? E por aí vai. Beleza? Paramos agora, terminamos um protocolo TCP/IP. Vamos conhecer um pouquinho só da administração da internet? A gente, na verdade, já falou sobre isso quando falou de padronização. Só vamos relembrar, tá? O que é a internet? É uma grande rede de computadores, tá? Que é um conjunto de diversas redes. E não apenas só uma grande rede, tá? Várias redes completamente heterogêneas. Lembra que a parte de rede falava de interoperabilidade, tá? Então é por aí. Protocolo de internet. Protocolo basicamente permite que uma rede possa se comunicar com outra e trocar informações entre si. Foi padronizado basicamente que o protocolo é o TCP/IP. Porém, tá? Ela aceita que trafegue em cima do TCP/IP outros protocolos que eu crie. Por exemplo, tá? Eu não posso dizer para vocês que eu não conheço, tá? Mas alguém já ouviu falar na Darknet, tá?
na internet obscura, tá? Essa internet obscura, na verdade, é a mesma internet. Só que como ela utiliza protocolos especiais, principalmente alta criptografia, os dados não conseguem ser capturados. Então, se eu não falo o mesmo idioma, eu não entendo o que o outro lado está falando. É isso que é a Darknet. Por isso que ela utiliza navegadores específicos, que esses navegadores específicos, tá, trabalham justamente com os protocolos adequados da Darknet. Tá? É... Outra, endereço para cada. Ela tem um endereço para cada computador. O endereço válido da internet só pode existir um. De caramba, como é que é medido isso? Justamente porque isso aqui, ó, por causa da limitação geográfica da internet. O endereço é disponibilizado, foi disponibilizado para cada país e através do endereço, tá, a gente consegue saber de que lugar é um determinado computador, tá? Um determinado IP. Tá? Limitação, ó, a internet não tem limitação geográfica. No momento que o homem conseguir colonizar Marte, vai haver um sinal de internet de lá para cá, daqui para lá. Só vai ser extremamente lento, porque na verdade parece que 43 minutos, ou são 20 e poucos minutos, uma coisa assim, para os sinais, mesmo na velocidade da luz, sair da Terra e chegar a Marte. Ainda pode ser adulterado pelas ondas que trafegam no espaço, né? Ainda pode perder pacotes, então vai ficar mais lento ainda. É em torno disso, se não me engano, em Marte dá em torno de, parece que é 20 e poucos minutos, ou seja, 20 e poucos minutos para ir, 20 e poucos minutos para voltar. Então cada comunicação, aquele robozinho Curiosity, ou seja, a curiosidade, o nome robozinho, né? Ele leva, cada vez que alguém dá um comando, o cara dá um comando e espera 40 minutos para saber se fez besteira ou se deu certo, tá? É por aí, tá? Quem administra a internet? Ela, na verdade, não tem uma central, não tem um dono, tá? É uma coisa comunitária, tá? Ela trabalha, um trabalho de todos, porque há um interesse de todos em que ela funcione. O que existe são órgãos reguladores, porque se não tiver, muita gente fala, principalmente as pessoas que lidam muito com ideologias, tal, o melhor regime é o anarquista, é que não tem governo, tá? Se não tem governo, quem vai governar alguém? Você acha que a cabeça de todo mundo vai funcionar exatamente como deve? Ou vai ser no momento em que não houver algum limite, não, mas aí a gente faz um controle. Então acabou a anarquia, filho. Então a anarquia não existe. No momento que você disser que ninguém vai ser dono de nada, tá? E como é que alguém vai dizer, por exemplo, quando houver uma disputa de cabeças, tá? De ideias, de ideologias, que seja, tá? Não, a gente estabelece um padrão e vai criar alguém que diga isso. Pronto, esse alguém já é o governo, tá? Então já foge da anarquia. Então, a internet, apesar de parecer anárquica, ela não é, ela tem órgãos reguladores. Tá? Quem administra? Basicamente o W3C, por isso que o que é W3C? WWW, que o americano fala muito isso, né? Em vez de botar WWWC, tá? Ele botou W3, ou seja, que são 3 Ws mais um C. World Wide Web Consortium, tá? É um consórcio formado por algumas empresas de tecnologia para desenvolver os padrões da web, para a criação e manutenção dos websites, da comunicação, tudo isso, tá? Não, desculpem, estou falando até besteira, tá? WTC trabalha basicamente para a parte de websites. Ele padroniza principalmente o HTML e as linguagens. Já o IETF, tá? Ele trabalha basicamente para garantir a estabilidade do serviço de comunicação. O Internet Architecture Board supervisa o plano de protocolo, tá vendo aí, padrões para a internet. A Sociedade da Informação é responsável pela educação, políticas e padrões na internet. Ou seja, aqui é que a Darknet se separa, ou seja, os protocolos são padronizados por aqui. Aí a Darknet vai e insere na comunicação normal, tá, outros endereços, outras tecnologias de comunicação. Tá? O ICANN, tá? É o Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, né? Tá? Que é basicamente responsável pelo estabelecimento de regras de uso e distribuição dos protocolos IP. Ela administra os DNS, ou seja, o que é o DNS? A gente vai falar sobre ele mais à frente, tá? A gente vai ver exatamente como é que funciona um DNS, basicamente, assim, na prática, tá? E é responsável pela garantia na relação entre nomes, domínios e IPs. No Brasil temos o CGI, que é o Comitê Gestor de Internet, a gente já falou sobre ele na aula de padrões. Tá? Vamos conhecer agora então esse protocolo de nível de aplicação que eu falei para vocês, que basicamente a internet também é isso, também são os protocolos de aplicação, tá? Que trabalham com a parte de conteúdo. Tá? Então o primeiro deles que eu vou falar é sobre o DNS, que é o Serviço Responsável pela Resolução de Nomes, ou seja, eu tenho que traduzir esse endereço, tá? www, HTTP, começar por aqui, tá? HTTP, //. Isso aqui faz parte, aqui chama esse protocolo.
Aí temos www.ups.br. Normalmente, professor, não está faltando o .com, o .gov? Sim, é que no caso das entidades de educação, foi padronizado, tá? Que seria G12 ou BR, ou só o .br. Porque no caso, G2 seria basicamente educação infantil. E quando é só esse domínio BR, significa domínio geográfico do Brasil. Tá? Muita gente o único que não precisa colocar esse domínio dizendo qual a localidade é os Estados Unidos. Você vê que tem muita coisa lá que é .com. Quando é .com somente, tá? Não tem mais o ponto mais dois letrinhas, significa que aquilo ali fica nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos tem, tá? Chama-se .us, United States. Tá? O Japão, JP. Tá? Paraguai, acho que é YP ou PY, tá? Argentina, AR e por aí vai. Tá? Uruguai, acho que é o Y. Então por aí vai. Muitos têm isso. Tá? Todos têm que ter. Só que os Estados Unidos são dispensados de usar. Tá? Por isso que muita gente compra uma URL, tá? um domínio que tem assim, é só .com, porque é mais fácil de escrever, é mais fácil de dizer, meu por exemplo, seria clebermedia.com. É mais fácil dizer www.clebermedia.com.br. Tá? E quando eu preciso colocar segurança, eu boto um Szinho aqui. Não é só botar o S, você tem que implementar toda uma estrutura por trás. Tá? É o serviço que disponibiliza um número IP associado a um nome, tá? que é o servidor DNS, ou seja, ele transforma isso aqui num IP. A base de dados distribuída é implementada pela hierarquia de muitos servidores de nome, ou seja, eu tenho um servidor DNS na minha empresa, eu tenho do CGI, que responde pelo Brasil, eu tenho do que corresponde de todos os países para saber que .br é no Brasil, então por aí vai, tá? É hierárquico, cada um controla uma parte dessa URL aqui. O URL significa Uniform Resource Locator, porque ela é um nome, mas esse nome tem uma sintaxe. Tá? Essa barrinha aqui, por incrível que pareça, ela é importante, principalmente para o navegador, porque ele diz, quando tem essa barrinha aqui, que a URL realmente terminou. Ela não é necessária, tá? E esse ponto aqui não existe, esse ponto é só da frase, tá? Ela só diz o seguinte, aqui, ó, quando bota a barra, significa realmente acabou. Não é um erro de digitação, tá? É .tmn.br mesmo. Tá? Protocolo de camada de aplicação permite que hospedeiros, roteadores e servidores de nomes se comuniquem para resolver nomes. Troquem isso aqui por um endereço IP. Tá? Nota aqui, ó, é função imprescindível da internet implementada com um protocolo de camada de aplicação, complexidade na borda da rede. Tá? Eu tenho que ter isso. Porque olha que interessante, imagina se eu tivesse que decorar um número como 255.240.129.38. Seria o endereço da UPS. Nossa, que coisa mais estranha, né? Mas qual é o nome da UPS? É o UPS. Então eu sei que, assim, eu já vou chutar que seja www.ups.com.br. Mas se eu sei que é uma faculdade, o que vai acontecer, tá? Eu tiro o .com, fica .br e eu consigo acessar. Fica mais interessante para o ser humano. Tá? Ela roda sobre o DP e usa a porta 53, ou seja, o sistema DNS roda sobre o DP, tá? Então ele não é orientado à conexão, usando a porta número 53. Especificado nas RFCs 1034 e 1035, atualizado em outros RFCs. RFC significa Request for Comments. São números feitos por aqueles órgãos que fazem pesquisa na internet que formam as padronizações. Tá? Outros serviços são apelidos para hospedeiros, ou seja, como eu falei que o NetBIOS está morrendo, está sendo substituído pelo DNS, é porque ela permite que eu dê nomes a uma máquina. Eu tenho um registro chamado registro A, tá? Que dá um nome a uma máquina. Um apelido para o servidor de e-mail. O servidor de e-mail, por exemplo, eu tenho o meu domínio, tá? Poderia ser Clever Meet, ou eu poderia botar simplesmente mail. Porque na verdade existe um registro específico chamado MX, tá? Que é Mail Exchange, que significa que um determinado nome, uma determinada máquina é responsável ao servidor de correio. Tá? E ele também, eu posso botar vários servidores DNS e eles vão trabalhar em conjunto distribuindo a carga de trabalho. Porque, como eu falei, ele usa o UDP, é simplesinha, datagrama, chega rápido, vai embora rápido, mas são muitas solicitações. Cada vez que uma página, um serviço precisa de uma informação, ele vai consultar o DNS. Tá? Aqui ó, é como é que é feito a distribuição hierárquica dos domínios, tá? Dos servidores de domínio. Que são os DNS raiz, que são do mundo, tá? Fica basicamente nos Estados Unidos. Tá?
Aí tem servidores, por exemplo, aqui os servidores de domínio comerciais que definem todo mundo que é .com, todo mundo que é .org, todo mundo que é .edu. Tá? O servidor raiz também define, tá, aqueles duas últimas letrinhas. Então aqui no servidor raiz, quando a minha consulta perguntar, a primeira coisa que ela vai fazer é lá no raiz. Se alguém, no caso do Brasil não, que do Brasil já vai ser mais fácil, nós estamos dentro do Brasil, mas se eu no Brasil digitar alguma coisa .cn, eu sei que é um domínio que fica na China, tá? Então vai ser perguntado ao diretor raiz. Se fosse www.ups.cn, seria um campus da UPS na China, tá? Então ele teria que perguntar, CN significa, significa na China. Então ele vai me indicar, tá, beleza, já sabe que é na China. Aí ele vai primeiro indicar para o servidor.com. Agora você vai pegar aí o servidor.com, onde é que fica, tá? Aí o servidor.com são os servidores que tem essa extensão chamada com, significa comercial, tá? De comercial. Org significa organizações não governamentais. Edu, que também é usado também, às vezes também é usado em faculdades, também pode, a UPS poderia, por exemplo, a ups.edu.br. É a extensão para instituições de ensino superior. A de ensino fundamental seria G12, tá? Há pouco tempo que eu descobri isso. É alguma classificação que nos Estados Unidos eles chamam de G12 como instituições de ensino médio fundamental. Tá? Aí depois sim, aí depois vem, por exemplo, se eu tenho Yahoo, tá? Quando eu cheguei .com, Yahoo.com, tá? No caso de Yahoo.com.br seria Yahoo aqui, nesse nível, o .com aqui e o .br seria nesse nível aqui, tá? Então todas as perguntas que vão sendo feitas vão sendo retornadas informações, tá? Por exemplo, aqui, um cliente quer ir para o IP da Amazon. Então ele consome o servidor raiz no servidor DNS.com. Porque como eu não tenho .br, também .com, já vem direto aqui. O cliente consulta o servidor DNS para obter o servidor DNS da Amazon.com. Aí sim, ele pergunta no servidor da Amazon, servidor DNS da Amazon, tá? Qual o endereço www. Esse www significa simplesmente uma máquina. Vocês veem que eu tenho meu domínio www, porque vocês nunca usaram, tá? Eu tenho esse ead.klebermitchell.com.br, eu tenho EAD2, EAD3, EAD4, eu tenho Wiki, eu tenho vários, tá? Eu tenho vários que isso aqui significa uma máquina ou um serviço específico. É só um nomezinho. Isso aqui é só um nome. www não significa que toda página como é que www, não. Ela pode ser www só. Ela pode ter outro nome qualquer, como no meu caso é EAD, tá? Então ela indica qual o serviço ou o computador que vai estar, a máquina que vai corresponder a um determinado serviço que eu necessito. Tá? Então agora vamos ver como é que é um exemplo prático, tá, de uma comunicação. Então eu estou aqui com meu notebook, eu digito www.ups.br. Só que eu estou na minha empresa ou no meu país, que seja, tá? Vamos dizer que a gente não esteja no Brasil, tá? A gente esteja, por exemplo, aqui, lá no Uruguai, aqui pertinho, mas no Uruguai, tá? Então, ó, eu quero saber qual é o endereço ups.br. Aí eu faço essa solicitação. Não é direto, porque eu vou colocar no navegador, o navegador vai fazer um GET, tá? É uma comunicação via protocolo HTTP. Só que o protocolo HTTP vai fazer essa consulta. Eu quero saber qual IP correspondente a ups.br. Aí logo depois vai fazer o quê? Vai ser consultado um servidor de nome raiz do registro BR, tá? Se eu estiver dentro do Brasil, já vai aqui. Se eu estiver fora do Brasil, ele vai no servidor de raiz acima do Brasil, ou seja, vai internacional. No meu caso aqui, vamos voltar à nossa consulta aqui, tá? Eu falei até besteira. Porque a gente está aqui, nesse caso aqui, eu defini que eu vou estar no Brasil mesmo. Então eu vou no Brasil, tá? Ele vai consultar o servidor de nome do registro BR do Brasil. Tá? Aí ele vai dizer o seguinte, olha, o servidor TLD, o Top Level Domain, ele agora ele vai me dizer o seguinte, se é .br é aqui no Brasil mesmo. Agora, procure saber quem é o servidor de domínio, ou seja, está faltando aqui, mas seria, por exemplo, o Edu, tá? Ocultamente, ele como se tivesse oculto. Teoricamente, como uma instituição de ensino, provavelmente vai ser alguma coisa, ele precisa desse LD. Então ele retorna dizendo qual o IP desse TLD. Essa informação vem aqui no servidor, o servidor retorna com uma quarta conexão. Aí ele vai procurar esse servidor. Então ele chega aqui, ó, servidor TLD, você conhece o www.ups.br? Aí ele vai dizer o seguinte, eu conheço. Esse cara você tem que procurar, tá, num servidor chamado internet020.ups.br. Ok.
Aí quando ele procurar isso aí, o que vai acontecer? Aí ele vai fazer uma nova consulta, aí vai perguntar no servidor de nomes interno 020, UPS-BR, que ele vai descobrir que ele pode ser DNS2 ou NS-BRT, ou seja, vários, esse Internet 020, ele está sendo distribuído a carga dele por esses vários servidores DNS, que vão responder, tá, que o endereço, tá, da UPS, isso aqui é chutado, tá? Não é esse exatamente, é 200.199.244.67. Imagina que para eu acessar a página eu teria que decorar esse número. Ninguém decora. É igual na nossa agenda do celular. Eu não vou decorar o telefone de alguém pensando naquele alguém. Eu vou botar um nome. Então, quando eu procurar pelo telefone na minha agenda do celular, eu não procuro pelo número, eu procuro pelo nome. Então é mais fácil. Então, o DNS serve para isso, tá? O URL tem essa função. Aí, por último, tá? Chega no servidor, na máquina que vai montar a requisição, tá? Chega o endereço. A partir daí, o que acontece? É gerada uma nova requisição com o IP. Aí sim, vai com o IP, tá? Aí começa uma nova comunicação. Aí não é mais isso aqui é o fluxo do DNS. Aí vai começar o fluxo de roteamento, tá? Então é assim que o DNS funciona. Alguns registros DNS, eu falei para vocês que o registro nome A, tipo A, é o nome do hospedeiro. Não quero dar um nome para um servidor, tá? Que nesse caso aqui foi dado como Internet 020, tá? Ele seria um domínio A dizendo o A host é igual a Internet 020. Aí depois eu vou dizer que Internet 020, tá? Tem o IP XYZ, o 10, o 200, o Internet 020 tem o IP 200.199.244.67, tá? Esse é o endereço IP que é necessário. Aí eu tenho algumas informações dizendo aqui, ó, para num determinado domínio, qual é o nome do servidor de domínio, ó, name server, tá? Ou seja, o nome de domínio é full, aquilo tá em inglês, né? Que full significa tolo, né? Aleatório ou hipotético, tá? O valor do endereço IP é colocado isso pelo nome de domínio. O indicador disso aí vai ter um registro A. Na hora que eu começar a colocar nomes para ele, que eu boto vários registros A, então eu digo que name server tem um nome de um servidor. É complicado, tá? A gente não vai aprender. Isso é função, basicamente, tá? Da nossa segunda parte da nossa matéria, da nossa disciplina, que é a caso de administração de redes. Vocês vão aprender como é que monta um servidor DNS. Tá? Então essa é a função para redes 2, que no caso foi renomeado para comunicação de rede. Então nós temos MX, que é o endereço do servidor de correio, e por aí vai. Tá? Depois tem o protocolo HTTP, que é justamente o que faz. O HTTP é o que tem essa organização aqui. Ó. Então, por acaso, um nome completo, tá, de uma URL completa seria isso. Tá? Ó, HTTP como protocolo, www.br como o nome do host, basicamente, com o endereço, a parte geográfica, o domínio, basicamente, que é esse, e o equipamento. Aí vai ter a porta CPM. Lembra que vocês têm uma porta 2.8080? Barra, aí começam caminhos. Ou seja, como é que eu chego dentro do servidor a uma determinada página, tá? Aqui é um diretório e uma página. É assim que uma URL se comporta, tá? As requisições são feitas dessa forma aqui, ó, método, o caminho, a barra é colocado aqui, tá? A versão do protocolo, que eu tenho HTTP 1.1, 1.2, tá? O host, que eu quero buscar, tá? A linguagem, que nesse caso aqui está para francês. Eu peguei isso aqui na internet, então não tem a ver com o que a gente já esteve pesquisando, não, tá? E as respostas são dadas dessa forma. É retornado com um código e uma mensagem de status. Ou seja, se deu ok aqui, é sinal que chegam os cabeçalhos e essa página web chegou. Na prática, tá? Os códigos são esse aqui, ó. 200, chegou ok. O objeto pedido segue à frente. Chegou com certeza, eu encontrei. O 301 foi perdido. 400, a página não existe, tá? Foi uma requisição mal feita. 404, o documento não se encontra. 505, a versão do HTTP não é suportada. E por aí vai. Tem uma série de respostas que é feita. E isso gera pra gente um código de erro. Beleza? Aí depois temos o FTP. FTP eu falei para os senhores que é aquele protocolo de transferência de arquivos, tá? Que ele faz essa interface do usuário com o cliente FTP. Ele faz a transferência de arquivo confiável, lembra que ele pode fazer? Ele pode, tá? O FTP nem sempre faz aquela coisa de retornar quando o download é permitido, tem que ser configurado, tá? Então ele é cliente-servidor, eu tenho um cliente FTP. O mais comum hoje é o FileZilla, tá? O servidor FTP, aí no servidor tem outra coisa, tá? Tem outras aplicações que trabalham em cima disso.
Tá? O próprio Apache, tá? O próprio o da Microsoft, que eu esqueci agora como é que é, não usa tanto tempo que é fugiu agora o nome, tá? O servidor, que é o servidor web, que também faz serviço de FTP. Tá? No caso do o mais comum é o Apache. Andou uma época até a Microsoft utilizava o Apache, era uma coisa ridícula, ela não usava o dela. Tá? E o servidor FTP ele trabalha com a porta chamada porta 21. Tá? Então ele faz essa parte, ele faz a conexão, ele tem como eu posso gerar comandos. Na verdade, o FTP ele estabelece uma espécie de navegador de pastas para mim, tá? Quando você acessa uma página e ele tem pastas para você navegar. Só que na prática, você quando usa, por exemplo, um FileZilla, tá? Que é uma aplicação, você usa o mouse. Mas você pode fazer FTP utilizando interface texto. Aí você tem que conhecer os comandos, tá? Tem que dar comandinho, igual a gente pode fazer na tela preta do Linux, tá? Ou no command do Windows. Tá? Correio eletrônico, nós temos basicamente três níveis, tá? Temos agente de usuário, o servidor de correio e o protocolo com SMTP. Tá? Agente de usuário é o nosso aplicativozinho. Hoje em dia a gente não usa mais, hoje a gente usa Gmail, usa Yahoo, a gente usa o nosso agente de usuário é o navegador web. Mas até bem pouco tempo utilizava Outlook, Eudora, o Thunderbird, são vários clientes. Aí tem umas diferenças básicas que eu quero mostrar aqui para os senhores, que qual é a diferença entre usar, por exemplo, SMTP puro, tá? E que é o SMTP, quando eu uso interface web, eu uso puramente SMTP, ou quando eu uso clientes de correio, eu posso usar POP3 ou IMAP, tá? Só ver a diferença aqui. O servidor de correio eu tenho uma coisa chamada caixa de correio, que são criadas as pastinhas dentro, que se referem que existe essa ideia dela ser uma pastinha, tá? E a fila de mensagens, que quando a mensagem tanto chega quanto sai, ela tem que passar por essa fila para poder ser colocado justamente ou sair para o destino correto ou cair na pasta correta. Tá? E o protocolo SMTP, ele liga servidores de correio, ele tem uma linguagem própria para comunicação entre eles. Tá? E tanto aí cada cliente, quando eu envio para um servidor, eu estou mandando. Às vezes acontece de um servidor enviar para outro, tá? Há um cascateamento de informações. Aí o que envia é chamado de cliente e o que recebe é chamado de servidor. Tá? Aí eles usam a porta. Alguma coisa que a gente tem que entender, que ele usa a porta TCP com a porta 25 TCP, porque é uma transferência confiável, tá? Mensagem de correio, por incrível que pareça, diz, professor, não era o DP? Mas quando ele pode usar isso aqui quando há uma transferência, uma fase de transferência. No SMTP ele faz uma correspondência, tá? Ele faz três fases de transferência, que é o handshake, é o cumprimento, ou seja, a comunicação básica, a transferência de mensagem e encerramento. É para justamente dar mensagens de erro, tá? Agora, quando eu uso o UDP, é para mandar para frente, essa informação vai quicando de navegador em navegador, tá? Desculpem, de servidor em servidor, tá? E até chegar no destino, tá? Aqui, basicamente, é o formato de uma mensagem, tá? Que é o cabeçalho e o corpo. Aqui nós temos no cabeçalho nós temos informações como para, de, tá? Ou seja, to, from, subject, que é o assunto, tá? E depois temos basicamente um campo só para o corpo da mensagem. Tá? Protocolo de acesso aqui. Quando eu tenho meu agente usuário, quando eu envio informação, eu envio sempre pelo SMTP. Ou seja, mesmo que eu use agente, mesmo quando eu use navegador web, eu mando por STP, tá? SMTP. Entre servidores é usado o protocolo SMTP. Agora, só quando eu for receber essa informação, uma coisa é eu gerar o e-mail. Quando eu gero o e-mail, meu cliente se comporta exatamente como o Gmail. Tá? Eu gero um e-mail, mando e ele usa SMTP. Só que na hora de receber, eu tenho pelo menos três formas de fazer isso. Uma forma é web, em que eu olho diretamente, na verdade eu tenho um serviço web que olha dentro desse meu servidor e me traz as informações e tudo que eu faço fica lá. E eu tenho dois, que é o POP3. O POP3 é um protocolo chamado Post Office Protocol, versão 3, tá? Que o agente faz o seguinte, ele pega as mensagens e baixa. Só que ele baixa para a máquina. Quando eu mudo de máquina, acontece, eu perco, a mensagem fica lá. Ou eu copio, faço um backup, ou eu também posso programar para que quando eu baixar a mensagem, manter uma cópia no servidor. Só que aí a minha caixa postal do servidor tem um tamanho, ela vai enchendo. E de vez em quando eu tenho que fazer uma manutenção de deletar. Aí eu tenho que fazer baixar, eu tenho uma cópia de mensagem aqui, uma cópia de mensagem no servidor. Aí eu encho meu HD aqui e encho meu servidor. Tá?
Se eu mantiver aqui, eu ainda consigo baixar novamente caso eu troque de computador, senão eu perco. Tá? E o IMAP, que é uma forma mais parecida. Eu uso um cliente, tá? Mas eu trabalho como se eu estivesse numa linguagem web, num sistema web, em que eu vejo minhas mensagens, olho. Na hora que eu clico, ele baixa uma cópia dessa mensagem para eu olhar. Na hora que eu fecho, ela simplesmente apaga. Se eu quiser vê-la novamente, eu tenho que baixá-la novamente. Tá? A diferença entre eles, o POP3 e o IMAP, é que um lê e apagar, o outro usa ler e guardar. Tá? E deixa a mensagem, ou seja, ele ler e apagar, ele ia apagar no servidor, tá? Fica na caixa postal. Tá? O usuário tem que reler suas mensagens se ele quiser mudar de cliente. Ele tem que baixar as mensagens para cá. O IMAP usa ler e guardar, ou seja, ele só lê. Ele olha lá no servidor, te mostra, você lê a mensagem, fecha e ela continua no servidor. Tá? O POP3 não mantém estado, mas o IMAP mantém o estado do usuário dentro das sessões. Então, o que acontece, por exemplo, se eu abrir uma mensagem num servidor, num determinado cliente, quando eu abrir num outro, já avisa que a mensagem foi lida. O POP3 não. Eu baixo, é como se a mensagem chegasse no novo cliente para abrir novamente. Tá? O outro protocolo é o Telnet, que ele usa a porta 23, TCP e UDP, usa as duas, tá? Ele faz comunicação, ele faz os terminais para acessar um computador via o outro, tá? O Telnet ele caiu meio em desuso porque ele não tem segurança. Foi até criada uma gambiarra para ele, para criar uma comunicação SSL para ele. Só que na prática, o que acontece? Foi substituído pelo SSH. Todo mundo usa TCP e UDP em vez de 23, tá? Usa a porta 22 e usa esse protocolo que é bem mais seguro. Normalmente, quando a gente vai fazer comunicação entre computadores, que eu uso, por exemplo, em texto ou algumas aplicações, tá? Para transferir arquivos de forma segura, eu uso SSH. Tá? E o DHCP, que é o último. O DHCP é o Dynamic Host Configuration Protocol, que ele faz a função, ele tem configuração manual, automática ou dinâmica, que é uma versão um pouquinho diferente da automática, tá? Em que ele distribui IP para as máquinas. É aquilo que meu roteadorzinho, você vê que você não precisa ficar escolhendo IP para os vários celulares na sua casa que acessam seu roteadorzinho. Ela é distribuída, tá? Ali é colocado de informação automática. Tá? Nós temos o DHCP Client, que fica nos equipamentos, tá? E o DHCP Server, que pode ser instalado até mesmo no roteadorzinho pequenininho. Tá? Ele usa as portas 67 e 68. O server 67, o cliente usa a porta 68. Tá? Utiliza broadcast e unicast, a gente já sabe o que significa isso, tá? Usado em ambas as direções, ou seja, quando um computador ou um determinado equipamento precisa de um IP, é como se ele gritasse: eu entrei na rede, eu preciso de um IP. Aí algum servidor DHCP que o escutar, tá, que estiver no mesmo segmento de rede, tá, vai simplesmente informar para ele. Ele faz esse broadcast em camada 2. Tá? Então o servidor DHCP tem que estar no mesmo segmento de rede dele. Tá? E é unicast porque o IP é mandado só para ele, não é mandado para mais ninguém. Quando ele grita, todo mundo escuta. Agora, quando é enviado o IP, é mandado só para ele. Tá? Então ele tem essa série de coisas. Ó. O cliente grita, ele dá um DHCP Discover, ele grita na rede: eu preciso do IP. Aí tem servidores de DHCP A, B, posso ter vários na minha rede. Quem vai escolher, na verdade, vai ser o cliente. Então, quando os dois oferecem, os servidores oferecem, eu digo: ó, eu aceito você, o outro eu também aceito. Aí ele vai dizer: não, eu prefiro o servidor B. Aí ele recebe o servidor B. Tá? Aí o que acontece? Depois disso, tá? Ele primeiro faz o discover, ele grita na rede, dá a oferta. Então ele já dá o request, tá? Ele diz o seguinte: olha, aceitei de um dos dois. Aqui ele botou os dois, mas na verdade só recebe de um, tá? Então aqui ele botou só para dizer que, por exemplo, ele poderia escolher o A ou o B, tá? Então essa setinha aqui está informando isso. Na verdade ele vai responder de um só. No momento que ele ouve a oferta, ele responde só para um, para qual ele quer pedir o e-mail, o IP. Quando ele dá o request para um dos servidores, tá? O servidor autoriza o uso daquele endereço IP. A configuração está completa. Agora, quando ele quer sair, que ele quer simplesmente liberar o uso desse endereço IP, ele dá um DHCP release. É o que eu faço quando eu dou um comandinho, tá? Na minha interface de texto. Eu posso dar um comandinho para dar um release, ou o meu botão do mouse, quando eu clico lá, eu digo: ó, renove meu IP. Então ele vai dar um release. Tá? Algumas mensagens que são feitas: ó, discover, offer.
tá? Que é o cliente responde que está ativo e disponível, request, que o cliente aceita a oferta do servidor, decline, que o cliente informa o servidor qual IP está utilizando, o EC significa o DHCP EC, que o servidor diz para o servidor, ó, ok, você é o dono desse servidor. NAC, que ele rejeita, ele diz para o cliente, ó, eu não vou te dar esse IP porque você não merece, alguma coisa qualquer assim, tá? Release, que é o cliente solicita ao servidor para abandonar o endereço IP para ele, tá? E o informe, que ele solicita ao servidor parâmetro de configuração para ele poder configurar a placa de rede dele. Aí o fluxo de mensagem de renovação, ele já não mandar o discover, ele já está na rede. Ele só dá o request novamente, ele diz, olha, pessoal, servidor B, eu posso continuar usando esse IP? O servidor diz, ok, configuração completa. Tá? Então, ele pode pedir e também não receber informação. Tá? E no caso também ele pode pedir para os dois. Tá? Aí ele recebe novamente os dois. Beleza? Então, com isso, a gente encerra essa nossa aula. Falamos sobre várias coisas, tá? Aqui, nós vamos deixar um tempinho para vocês lerem aqui a nossa piadinha, né? Sempre eu coloco isso no final de cada slide, tá bom? E na nossa mensagem de hoje, a motivação é o que nos faz começar. Hábito é o que nos mantém no caminho. É começar a estudar que a gente tem que fazer para que a gente chegue no caminho. Ao chegar no mercado de trabalho, tá? A gente esteja preparado, tá? Para executar tudo que a gente precisa com segurança. Beleza? Então a gente trabalhou aqui ó, o modelo TCP/IP, tipo de serviço TCP/IP, tá? A administração da internet e protocolos de nível de aplicação TCP/IP, como STMTP, POP3, Telnet, FTP, HTTP, DNS, DHCP. Esse amarelinho já falei para os senhores que eu vou falar especificamente no slide. Bom? Obrigado, pessoal. Até mais.